deixando uma propagandinha para todo mundo, já que eu não posso otimizar muitas horas de trabalho. Já está sendo difícil administrar ininterruptamente dois trabalhos, né? Assim, eu entrei na academia para poder malhar, então está sendo tudo de bom poder atender, é meu trabalho, né? Mas também ter um trabalho onde eu não fico só manejando carga, né? Ou, ainda que às vezes, né, administra a carga convencionalmente, aos propósitos, tudo tem a forma de administrar, mas mesmo assim, em função de, por vezes, eu trocar a noite pelo dia e só poder atender de 7h30, no máximo 9h30 ou até menos, porque senão eu não consigo administrar a minha rotina, né? Eu não posso atender ninguém no horário da tarde, até otimizei em alguns momentos com uma carga horária reduzida, mas trocando noite pelo dia, eu já faço isso tem bastante tempo, então eu tenho que administrar o emagrecimento de acordo, baixar a gordura também para cortar algumas coisas, seguir algumas dietas eu fico meio fraca, então é um desafio sobre muitas variáveis, estar atenta aos objetivos de todos, atender as pessoas e com o propósito de que elas não faltem, de que eu possa às vezes flexibilizar, substituir de acordo com o feriado, tem que ter um dia que a ideia nem ir ou ir atender uma pessoa e esse dia central fica meio que como um escapezinho, acontece alguma coisa, vem um feriado, eu tento otimizar, só que eu sou sozinha para fazer tudo e eu computo todas as coisas com muita fidedignidade. O fato de eu subsistenciar minha morada sozinha e todas as funções de mudança e o custo de tudo, né? Eu tenho muita fidedignidade sobre isso, de avaliar a especificidade profissional minha, com quem eu interajo, os custos da casa, rua, trabalho e de tudo que transita no espaço que a gente procura através dos inversos do corpo, né? E todas as condições têm essa, né? A função de trabalho da gente subsistenciar custo e avaliar a condição de prevenção, de desgaste, de cura, de segurança, né? O que são flexibilizações que funcionam durante o ano todo, né? Como a gente interpretar o nosso espaço perante nossas estações, né? A nossa condição diante de todo o globo e as especificidades continentais, né? Se a temperatura sobe, se a temperatura desce, as datas que são comemorativas consideradas globais, o trânsito de tudo isso, né? Os tratados que permitem o ir e vir, né? E, nossa, né? Era pra falar uma coisinha pequena. As pessoas que quiserem, o que eu posso otimizar muitas vezes é a montagem de série. Tem pessoas que eu acompanho à distância, me contratam para montar o treinamento, que às vezes não são compatíveis ao meu horário. Já tem domínio de treino, já malham comigo há muito tempo, até fora daqui. Uns ou outros que eu ainda monto sério, avalio o treinamento. Então, uma opção é a montagem de treino. Eu transfiro de forma com que geralmente eu peço, proponho uma multidisciplinar com outros espaços. Eu procuro saber se tem ficha na academia, que pela ficha de treinamento eu tenho conhecimento de quais aparelhos que tem. Então, geralmente informo o entendimento popular como um entendimento que tem que saber colocar como é considerado o exercício, a máquina, isso dentro de um contexto, né, não vulgar, Smith, multiforça, bababá, né, agachamento vertical, tal, aquilo que existe uma lógica pequena, o que é um parcial superior e meio para cima, né, movimento sustentado, um movimento isométrico, segura 3 no final, né, o que é uma especificidade de você justificar, gravar para o aluno, a dinâmica de entendimento, é uma coisa, felizmente ou infelizmente, é um trabalho que exige de algumas inteligências e responsabilidades, porque são trabalhos minuciosos. Você hoje está dentro, é um campo laboratoriado que, né, fica caracterizado como né, o trânsito das condições modernizadas, cientificíveis, né,
que implicam em competências profissionais, porque ali tem que transitar entendimentos alimentares, suplementares, tratamentos, entendimentos medicamentosos, pelo menos ter compreensão de algumas questões, né, algumas mensurações têm que ser feitas, se é feito fora, se é feito dentro, algum tipo de avaliação, ou mesmo uma noção de propósitos que implica o conhecimento de respaldar quem compra o seu trabalho e a quem a gente vende, né? Colocado sobre uma questão de cliente, clientelar, uma condição de aluno, professor, essas responsabilidades competentes, porque é um trabalho educativo, tudo tem que ter essa relação de entendimento, né, de feedback. Então eu tenho também um tipo de trabalho que ele convenciona pessoas que às vezes gostam de uma atividade de rua, mas nem sempre a rua oferece espaço, depende do tempo, depende da temperatura. E tem gente que gosta de mapear o trabalho dentro da casa dela, igual eu atendo a senhora do lado da academia. Tem pessoas que querem estar com a mesma roupa, ou não estar com essa coisa de se sentir bem de algum uniforme, algum estilo de roupa, se é descalço, se não é. E às vezes gosta de malhar dentro de casa com uma seleção de exercícios e procurar entender o custo-benefício do que precisa para fazer dentro de casa. Então eu proponho às vezes mapeamento do lugar. Algumas vezes eu já trabalhei na casa de várias pessoas atendendo. Para mim tem que ser uma coisa muito prática, ou praticamente quase que dentro da minha casa ou do lado do lugar onde eu trabalho, porque para mim eu costumei a trabalhar com horas cravadas dentro de uma responsabilidade profissional, né? Ainda que na pandemia eu também atendi algumas pessoas na varandinha, no espaço, né, de onde eu estava morando, ou como em outros lugares, mas eu gosto do trabalho, né? Casa é casa, rua, o trabalho tem um espaço que ele é, né, sustentado por uma quantidade de questões que justificam ali estar, então tem um princípio de contratação, ou uma espécie de, tem que ter regras tais. Então, como eu otimizava, sabia entender o custo-benefício, não dirijo, ando a pé e fico quase o tempo todo mesmo que tentando entender tudo isso. Foi uma vida estudando e várias horas de trabalho lutando por uma conquista trabalhista, e que implicava em manejar carga, custear tudo isso, implicar o que são populações fora e dentro do Brasil. Então, até selecionar os campos acadêmicos, as minhas habilidades, em especificidade, dizer o que era um campo acadêmico, e ainda que eu já tivesse participado por academia, mas atingir condições maturacionais sobre ganho de massa, queima de gordura, habilidades variáveis, e instalar uma rotina entre peso corporal, instrumentos e máquinas voltados a emagrecimento e hipertrofia como definição, né? Entre as habilidades que eu já falei, entre alguns momentos ter, né, otimizado aulas que tinham algum propósito comercial, tipo alongamento. Sempre é bom ter um entendimento no começo e no final, ainda que você ensine os básicos a ser repetido. Numa rotina convencional tem que ser os básicos para você fazer para todo mundo, para a pessoa automatizar, e se não tiver com você, saber fazer aquilo ali. Mas o que é ao longo do tempo? Aula de alongamento, aula de exercício de velocidade, que implica, né, o limite do aeróbio, de alta frequência, de baixa frequência ou de menor frequência. Quando sala de ginástica, escolher alguma atividade que tem um step, uma aeróbica livre, um aerobox. Então eu tenho essas experiências, um aeroforró, mas até que ponto eu fui entendendo dinâmicas para selecionar e melhor compreender movimentos, né, em amplitudes, ângulos sustentáveis, vertical e na horizontal, o que transita entre isso, com margem de segurança, para inclusive custear e saber responder, saber entender e ver como o meu corpo respondia, o que era essa coisa de hipertrofia, o que é ganhar força, ganhar resistência, ganhar massa e justificar que é hipertrofia, que é queima de gordura, que é a definição. Então essas minuciosidades que implicam o que é você enrijecer, ganhar queimando, ganhar sem perder, ou esse desafio que vem justificando, né, colocando em pauta o que são variações genéticas, né, sustentabilidades entre o nascer e o morrer, e entre o tempo histórico de cada um. Isso implica em você tudo, nada, espaço, morte e vida, céu e inferno, temperaturas, estática, dinâmica. Então isso implica em muito tempo de estudo, em muita responsabilidade. Quando eu monto uma série e tento ser eficiente, já existe um livro montado, infinitos trabalhos,
muita coisa, mesmo que às vezes a pessoa percebe que são minuciosidades que por vezes quer entender a prática do professor, a hora que ele está ali, a hora que ele está dinamizando a transferência do movimento, só que é muito importante que as pessoas tenham um mínimo de consciência do que estão fazendo, o que isso representa caso precisem fazer sozinho, né? Ou dentro de casa, ou otimizar isso, porque isso implica quem é o trabalho do outro e o seu trabalho, porque isso vem a questionar todas as competências, as diferenças, as semelhanças raciais, as diferenças entre duráveis e não duráveis, entre todos os departamentos de trabalho que viram ambições participativas, ou né, dizer que o trabalho é justificado se pegar água, fogo, terra e ar, animal, vegetal, mineral, sólido, líquido, gasoso, carboidratos, lipídios, proteínas, tudo isso são alguns pontos que eles transitam em todas as coisas, que é você justificar campo aterrizado e sideralização sobre idas e vindas de espaço, a quem justifica as máximas das físicas, inclusive das correntes energéticas, a quem atribuir domínios com fios ou sem fios, questões tecnológicas inclusive, como inclusive quem somos perante as energéticas quando apontamos religiosidade ou não, o que é o campo abstratual e o que é o campo materializado com as sistêmicas, que isso viraram pilares, a quem atribui genialidade, a quem atribui deficiência não necessariamente, corpo aparentemente normal não necessariamente. Eu tenho um trabalho muito sustentado sobre o que é um modelo padrão, ou quem somos humanos até onde atingimos, se precisamos compensações, isso é caro, isso é barato, isso só faz se fosse, mas tem que estar sozinha, e se tiver grávida não faz. E porra, se eu pudesse, ninguém merece, se eu pudesse enterrar o meu filho, porque o meu filho então é meu atraso, eu escuto isso até várias vezes. Se eu tivesse descoberto isso antes, de jogado o filho no lixo. Infelizmente eu escuto coisas desse tipo, que às vezes você se degenera mesmo não estando com filhos e casado. Algumas coisas, então, se eu pudesse estar no seu lugar, eu mais quebrava os outros do que eu consertava. Pode vingar todas as pessoas do mapa. Eu já ouvi toda forma de coisa que implica justificar para que trabalho, ou quem somos entre causa e efeito, quando a independência que eu tenho é praticamente absoluta, né? Eu sempre busquei andar com todas as coisas na minha vida, jamais viver qualquer coisa de fachada, só que eu adquiri uma inteligência e uma independência muito grande, que para mim relacionamento, se não prestar e não entender as máximas e compartilhar, sendo que eu sempre consegui pagar as coisas sozinho, não quis explorar ninguém, antes sozinha que mal acompanhado. Eu tenho uma vida rodeada de prática e teoria que me sustenta para uma vida inteira, ainda que amor e sexo seja muito bom. Então eu venho questionando o fracasso humano, como as singularidades e as condições que se fazem para serem tolerantemente repetitivas. Então eu tenho que trabalhar com máxima margem de segurança, exercícios sustentáveis reais, que no mundo das medicações, de tantas coisas, você tem que ter a compensação que te faz entender até onde você suporta tratamentos, emergencialidades perante doenças ou perante ambições estéticas, ou tudo que é transitado extracorporeamente, que tem a relação do corpo observar e buscar ambições de trabalhos compensatórios. Então, onde a força fica é a força de trabalho, não é a força de trabalho, até onde o movimento trunca dificuldade, facilidade, ambições competentes, que todo mundo quer capitalizar. E eu escuto muitas vezes, tem determinados trabalhos que você vai lá, empacota dinheiro, depois você vem e conserta no seu. Ou tipo, eu quero vocês aí mesmo que eu não preciso ir. Eu já escutei isso várias vezes. Eu sou uma pessoa que eu não acatei receber dinheiro se a pessoa não for melhor para mim, não. Eu pago você, eu tenho um amante lá não sei aonde, e só você fingir que tá lá para mim, tá bom, você enfia seu dinheiro no fundo do seu rabo. Então eu tive, ainda que alguns possam driblar suas vidas e ter todos os seus direitos, né, discretamente ou não, de escolher e responsabilizar por, né, gente, não tô nenhum estigma de, como é que é? De moralidade descabida. Eu tenho muita noção da modernidade e da liberdade, como dos tradicionalismos que eu questiono, e mesmo eu venho de tradicionalismo, que eles são de disciplinas, de pessoas que sempre estiveram em prol da educação, de critérios de produção reais, né? Como eu falei para vocês, eu venho de uma família simples, mas as tradições que já se somavam eram de pessoas que imperavam inteligências ou responsabilidades sobre a minha descendência europeia, ela é de fato, né, é o europeu brasileiro, mas aquilo que, né, entre o português, o espanhol e o alemão, assim colocado sobre
a quem transferiu e entendeu responsabilidade entre perceber pais e filhos, eu tenho algumas condições minuciosas sobre o que vira transferir, independente de enxergar um morto-vivo. Quando você vem, a minha avó contava, mas ela amava, ela conduzia e morreu e apontou assim ou não apontou. Eu venho questionando muitas coisas sobre protocolos, como eles são transferidos, independente de raça, de qual conhecimento de raça de opostos ou semelhantes, e coloco em pauta as verdades individuais, em não ser vitimismo e até o ponto do limite do que pessoas que vivem bem entre bandos e não necessariamente famílias grandes, famílias pequenas, sozinho, o custo de tudo isso perante o somatório de informações e funções para você lidar com coisas quando isso inclusive implica em mexer na composição corporal. Você se entender autolaboratoriando, tendo que suportar limitações como fazer dieta, superar a doença, superar trabalho compensatório, para que você acredite que isso traga alguma vantagem, isso traga alguma retomada ou alguma coisa que ofereça castificações sustentáveis. Eu nasci assim, minha profissão tem um valor, mas eu não quero chegar em tal tempo fazendo outra. Ou assim ou assado, onde está a dificuldade de transferir imediatamente ou não? Que habilidades eu preciso? Preciso de desempenhar atividades apontadas culturadas, culturísticas, que mudam o corpo. Por que tem que mudar? Por que ser aceito? Por que não é aceito? É problema ser gordo? É problema ser magro? É problema ser heterossexual? É problema ser homossexual? É problema ser musculoso? Então, ao longo do tempo, eu, enquanto uma mulher que sempre fui e vou continuar sendo, mulher para homem, né, ainda que entenda todas as buscas, e tenho pessoas que eu gosto muito de todos os sexos, mas eu avalio sobre o valor perpetuativo e a grandeza em que eu sempre busquei as verdades e estive para todas elas, né? Não significa que eu vou encontrar alguém que eu acho que tem algum valor à minha altura, ou de entender assim a modéstia diária, porque tem limite para você, né? Você gosta de alguém, você compartilha tudo aquilo de forma compacta, que às vezes você nem conhecia, você oferece compartilhar gratuitamente. Raramente alguém dá valor o que é de graça, e se você conta todas as verdades para umas pessoas em relacionamentos comuns, que constantemente eu avalio as relações sociais, as pessoas utilizam como recurso de chantagem, fazer com que as pessoas não fiquem bem, que o gordo seja humilhado ou seja taxado como doente, que o magro por vezes seja ou está doente, ou está usando droga, ou está não sei o que. Existe um somatório de coisas que é um inferno absoluto, mesmo que as pessoas estejam muito bem, pagando suas contas, se sentindo bem. Então eu tenho trabalhos a mais sobre grades acadêmicas, campos ministeriais, sobre essas questões, que constantemente eu gravo, estudo, leio. Meu dia, eu tento fazer ter 24 horas, mas eu tenho uma capacidade argumentativa e eu utilizo esses recursos à distância. Então eu tenho o meu dia sempre ocupado em gravando alguma coisa, transferindo alguma coisa, lendo alguma coisa. Se falta ali no supermercado, se eu preciso morar com menos, para ver o que dá, quanto que faltou, por que faltou, onde está o erro. Eu tento ver os milagres das minhas buscas com toda honestidade, com muita honra, mas eu questiono incongruências de mercado, incompetências de religiosos a ateus, como de todas as raças, ou mesmo o que pode ser magnífico e é para todo mundo que compartilha o trabalho comigo e que está comigo, do qual eu sempre tento agradecer e fazer o melhor que eu posso. Mas você tem que estar bem sempre para repetir as coisas de base, tem as nossas ambições específicas e a dos outros, e eu sempre compartilho o que virou padrão de comércio, que são singularidades a entender, que justifica que a pessoa está querendo o seu trabalho, está podendo ter o seu trabalho momentaneamente ou não, porque eu tento avaliar o custo-benefício das necessidades comuns, né, de otimizar tudo isso. Então, eu tento otimizar com séries, com algumas orientações à distância, que podem ter a minha presença ou não. Ao longo do tempo eu utilizei todos os recursos de entender uma responsabilidade técnica, olhar uma academia olhando todas. Olhar uma academia não significa abdicar de ser um contexto de igreja larga e restrita, como que viraram campos ateus cientificizados, e não necessariamente, nem entendendo as minuciosidades sobre tudo isso daí. Então, colocando que eu estou à disposição, mas eu tenho restrito o meu campo amostrológico de trabalho
entre a minha atividade, que questiona constantemente como eu consigo exercer as coisas, dar continuidade. Entre alguns alunos eu já tenho a carga horária delimitada, não dá para acontecer isso. Se alguém sair, por vezes eu até reduzo a carga horária, não sei se substituo, mas tem também a intenção de manter, né, pelo menos os horários tais, ou pelo menos passar esse calor e eu finalizar algumas baixas localizadas pequenas e estabelecer, manter aquilo que já é um mérito, já foram méritos, né? Mas deixando aqui gravado para vocês, que eu vou estar sempre colocando só umas gravações das minhas alunas, fazendo os movimentos, passando para vocês, né? Mas é isso daí, acabo sempre falando muito.